Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, sou editor-chefe médico do portal Afya e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Nesse episódio, a gente está em novo formato, em que a gente traz as principais notícias do mês agrupadas por especialidade ou por área de interesse. Não deixe de acompanhar a gente. No programa de hoje, a gente vai falar sobre endocrinologia, terapia antirreabsortiva e implante dentário em paciente com osteoporose. Novos dados da insulina Efsitora de aplicação semanal em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Somapacitana semanal versus a reposição de hormônio do crescimento diário em adultos. Acurácia da punção aspirativa por agulha fina no diagnóstico de malignidade em nódulos tireoidianos e novos dados sobre o risco de câncer de tireoide associado a agonistas da GLP-1. O primeiro texto de Eric Trovão, nosso endocrinologista, terapia antirreabsortiva e implantes dentários em pacientes com osteoporose. A gente sabe que a terapia com bifosfonato na osteoporose tem um risco de associação com osteonecrose da mandíbula e que isso pode causar uma falha nos implantes dentários. A prevalência da osteonecrose de maxilar relacionada à medicação em pacientes da população geral é muito baixa, 0,01 a 0,03% dos usuários. Porém, em pacientes com câncer, que usam doses maiores e mais frequentes às vezes do bifosfonato, a forma venosa, essa taxa é maior, chegando a 2 a 5% dos pacientes. A Associação Americana de Endocrinologia Clínica fez uma revisão sistemática sobre o assunto para trazer mais informações e, com isso, mais segurança. Primeiro dado, a meta-análise não conseguiu mostrar um aumento do risco relativo da osteonecrose em usuários da população geral que fazem implante, ou seja, você estar tomando bifosfonato e fazer implante não aumenta o risco em relação a quem não usa o remédio. A meta-análise mostrou um intervalo de confiança que cruza 1, portanto, sem significância estatística. Nos casos em que houve osteonecrose, o período médio entre ela e o implante foi 4,8 anos, ou seja, é uma complicação de médio a longo prazo. Os fatores de risco principais, além do câncer, que é o principal, foram diabetes, artrite reumatoide, corticoide, inibidor de bomba de prótons, má higiene dentária e tabagismo. Será que vale a pena suspender as medicações antes do implante? Isso é muito comum os dentistas pedirem, mas a Associação de Endocrinologia disse que não há evidências do benefício, pois os bifosfonatos têm um efeito residual, semanas de duração, de forma que eles acham que a suspensão não faz sentido. Mas isso, mais uma vez, você vai ter que conversar com o seu cirurgião dentista. Novos dados da insulina Efsitora de aplicação semanal em pacientes com diabetes, do nosso endocrinologista Eric Trovão. As insulinas de injeção semanal estão chegando no mercado. Hoje, há 2 produtos principais, a insulina Icodec, da Novo Nordisk, e a insulina Efsitora, da Lilly. É essa que a gente vai estudar hoje. Foi publicado recentemente um ensaio clínico randomizado, controlado, aberto, de não inferioridade, que comparou a Efsitora semanal com a glargina diária. Foram recrutados 795 adultos com diabetes tipo 2 e uma glicada que estava entre 7% e 10%. Eram doentes sem insulina prévia que tinham com 3 agentes orais, ou seja, o diabético estava tomando 3 drogas orais e mesmo assim a glicada estava acima de 7. Eles também não poderiam ter um IMC acima de 45. O acompanhamento foi ao longo de 1 ano e eles observaram que a Efsitora semanal foi tão eficaz, ou seja, não inferior à glargina, com uma redução média de 1 a 1,5% de queda na hemoglobina glicada. Porém, a Efsitora ela foi associada à menor taxa de hipoglicemia clinicamente relevante, reduziu esse risco em 43%, e também uma dose total de insulina semanal menor. Apesar de usar menos insulina e ter menos hipoglicemia, não foi associado a um ganho de peso diferente da glargina. Somapacitana semanal versus hormônio de crescimento diário, do endocrinologista Paulo Melo. A gente sabe que a terapia tradicional de reposição de GH é feita com injeções diárias subcutâneas do hormônio. E a somapacitana, já disponível no mercado, é uma droga de ação semanal, o que é muito melhor para você conseguir dar principalmente em crianças. Mas existe também a deficiência de GH em adulto, que apesar de mais rara, pode acontecer. Aqui, Paulo traz para gente o estudo REAL 1, um ensaio clínico de fase 3, multicêntrico, randomizado, controlado por placebo,
em 92 centros em 17 países, que comparou a somapacitana versus o GH diário versus um grupo placebo, em adultos com deficiência comprovada de GH. O desfecho primário em adultos não é a estatura, mas sim a distribuição de peso corporal, uma relação entre gordura e massa magra em diversos itens, incluindo bioimpedância. Foram 36 pacientes em cada grupo, e eles observaram que a somapacitana foi não inferior ao GH diário em adultos, assim como ela já havia demonstrado há pouco tempo em crianças e, portanto, está disponível para uso da gente. A acurácia da punção aspirativa por agulha fina no diagnóstico de malignidade em nódulos tireoidianos, de Juliana Brasiliano, nosso endocrinologista. Os nódulos de tireoide são uma condição clínica muito frequente no dia a dia. A maioria deles, eles são assintomáticos e benignos. Porém, diante de alguns critérios, como tamanho e principalmente certos aspectos no ultrassom com Doppler, há um risco aumentado de malignidade. Usa-se até aquela classificação chamada TIRADS para orientar quando puncionar. E a punção aspirativa por agulha fina e depois o citopatológico do material é muito importante no processo diagnóstico. Juliana traz para a gente uma revisão sistemática com meta-análise, 10 estudos, 2.752 participantes. Em todos eles, os pacientes tinham uma suspeita clínica, faziam PAF e depois o resultado da PAF era comparado com o da cirurgia, ou seja, o histopatológico da tiroidectomia, que é o padrão ouro. Essa é uma população com idade média de 44 a 53 anos, a maioria mulheres, porque é a população que tem mais nódulo de tireoide mesmo. Eles mostraram que a sensibilidade da punção aspirativa por agulha fina foi de 72% e a especificidade 96%. Isso fez uma área sob a curva, a AUC ou AUROC, de 93%, que é como se fosse a sua acurácia, sugerindo que a ferramenta diagnóstica é bastante precisa. Novos dados sobre o risco de câncer de tireoide associado a agonistas do GLP-1 pelo endocrinologista Ícaro Sampaio. Estudos com roedores deram um alerta de que os agonistas do receptor GLP-1, semaglutida, por exemplo, poderiam causar hiperplasia das células C da tireoide e, com isso, adenomas e carcinomas, como o câncer medular de tireoide, de uma maneira dose-dependente e tempo-dependente. Isso deu muito alarde na imprensa e depois vieram inclusive relatos de caso em seres humanos tendo câncer e usando agonistas GLP-1. Mas a gente sabe que a melhor evidência científica não vem dos relatos de caso. Quando a gente traz à luz da ciência, o nível de expressão do receptor de GLP-1 no tecido tiroidiano varia de espécie para espécie. O roedor tem níveis muito mais elevados em comparação com os humanos. Além disso, nesses estudos animais, o GLP-1 também foi feito em doses muito mais altas. Desse modo, a gente tem que avaliar o risco em humanos, mas com estudos de coorte longitudinais prospectivos. E isso que foi feito, uma coorte com informação de prontuário eletrônico, sendo 6 centros nos Estados Unidos, mais centros na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra. Um total de 460 mil pacientes que iniciaram agonistas do GLP-1 e isso foi comparado com a população em geral e com outras drogas de tratamento do diabetes. E eles observaram que a incidência dos tumores da tireoide foi de cerca de 0,88 a 1,03 para cada 1.000 pessoas ano. E essa incidência foi a mesma, seja com agonista GLP-1, seja com qualquer outro tratamento por diabetes. Ou seja, o medicamento não foi associado a um risco aumentado de câncer medular da tireoide. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos e se manter atualizado, você já sabe, portal.afia.com.br. Um abraço e até a próxima!